Então, vamos começar, né? Estamos no horário. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem aceito o convite de participar dessa nossa live. Então, essa é uma proposta da Casa da Cultura Bel Abate. Eu sou Célia, sou a diretora de Cultura e Turismo da Casa da Cultura, e há muito tempo eu queria reunir essas duas personalidades, o senhor Jair Pazin, velosense, contador de história e causos, que sabe muito sobre sobre Salto Veloso, sobre a presença do povo caboclo aqui, sobre a formação, principalmente começando no município, na localidade de Três Barras, município de Três Itilhas. E o professor Nilson César Fraga, né, que nos visita desde 2011, né, vem em função do nosso teatro, Exército de Cantado de São Sebastião, e desde então a gente teve uma amizade e algumas aventuras aqui por todo o contestado. E esse era um encontro que há muito tempo eu queria fazer entre o senhor Jair e o professor Nilson. Agora eu vou pedir também, acompanhando a gente aqui, ajudando o professor João e a professora Aline, e vão estar ajudando na moderação dessa conversa, fazendo perguntas, e todo o público que estiver nos ouvindo pode também fazer perguntas, escrever aí no chat, e depois a gente vai passando para o professor Nilson e para o senhor Jair. Então, João, se apresenta você primeiro, depois a Aline, daí a gente já passa a palavra para os nossos convidados principais. Aí, agora sim, boa tarde a todos. Me chamo João Paulo Almeida, sou de Caçador, Santa Catarina, tenho uma atuação em Salto Veloso já há 6 anos, com teatro, com oficinas terapêuticas de arte-terapia. Eu sou formado em arte-terapia e literatura. Então, sou da Companhia de Artes Vento Negro, onde a gente tem um contrato com a Prefeitura de Salto Veloso. E faço, vamos dizer, sou apaixonado por literatura, por isso me formei nessa área também por essa paixão. E por morar aqui no centro do contestado aqui, a gente desenvolveu uma paixão também por essa história. E eu acho que uma maneira de botar essa história em público e conhecida, o pessoal fala tanto que é uma história que é escondida, né? Ela está escondida, mas a gente está mostrando ela de várias formas. E a arte é uma delas. Então, eu escrevi algumas peças de teatro, algumas músicas, enfim, estamos aí divulgando a nossa cultura, a nossa história, porque eu acho que um povo que não conhece a própria história, ele não vai para frente, né? Ele não evolui, né? Então, é uma forma de a gente contribuir para a nossa evolução no planeta. E é isso, acho. Aline, por favor, se apresente. Olá, então eu me chamo Aline Basso, sou professora de História aqui do município de Salto Veloso. Atualmente estou na direção da escola municipal, né, vereadora Avelino Biscari. E como o João Paulo comentou e como o seu Jair e o Nilson vão falar logo em seguida, um pouco sobre a história do contestado, que muitas vezes é uma história que ela é deixada de lado nos livros didáticos das escolas. E nós que somos aqui da região sul, muitas vezes não conhecemos essa história, né? Quem conhece relativamente essa história são as pessoas que viveram, são as pessoas que moraram nessa região e são as pessoas que têm algum contato com algum familiar. Então, muitas pessoas, até mesmo aqui da nossa região, desconhecem a Guerra do Contestado, né? Então, é uma forma também de passar para essas pessoas, para elas terem um contato, conhecer um pouco mais a história, até mesmo a história da família, a história local, e uma conversa entre amigos que vai ser, acho que, bem bacana, né? O contestado está presente até nos dias de hoje, e muita situação que existem na nossa região, que existem nas várias cidades aqui, é consequência dessa guerra, é consequência da situação que foi, da situação que teve no entorno aqui, econômica, social, principalmente, e que cultural, e que reflete até nos dias de hoje. Nilson, poderia se apresentar? Sem áudio?
Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer à Cultura de Salto Veloso, principalmente a Célia, pelo convite para estar nessa conversa com o seu Jair Pazin. Fala Pazin ou Pacim? Pazin. Pazin, acertei. Né? Com a Aline e com o João Paulo. Eu acho que é um momento muito importante, até porque não duvido, até já ouvi várias, né, histórias sobre o seu Jair e já assisti vídeos dele, da contribuição que ele tem a dar para nós que precisamos refletir sobre a cultura cabocla e a própria história da colonização da região do Contestado, onde está Salto Veloso, Três Itilhas e mais uma dezena de cidades, né? Eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, professor do curso de Geografia, e estudo Contestado há quase 30 anos. Comecei no berço. Muito obrigado pelo convite. Então, agora, senhor Jair Pazin, se apresenta e pode já começar a nos contar, principalmente aqueles casos que o senhor conta sobre o despejo, como foi o despejo do povo caboclo, mesmo a guerra tendo acabado, e, né, aqui continuou, né, os caboclos sendo expulsos de suas terras em função até da colonização, da venda das terras do povo caboclo. Começou com a história seria longa. Começou primeiro a Argentina, que contestava, queria os limites que fossem o Rio do Peixe. Depois, mais tarde, anos depois, Curitiba pretendia e queria o Rio do Peixe como os limites. E foi esse impasse, e depois a construção da ferrovia Marcelino Ramos a Porto União, que foi a gota d'água que começou a complicar. Foi uma das catástrofes que foi feita com os colonos e os antigos que ali moravam, foram tirados das suas terras, fazendeiros até com 500 cabeças de gado foram tirados, por tomada. Ele teve que, até por sinal, conta a história que ele doou esse gado para o grupo dos sem terra, dos jagunços, e se integrou-se com os jagunços. Aí foi que surgiu, acabando dando a Guerra do Contestado. Aí, depois da guerra, de 1912, 1916 terminou, ela teve a dita varredura depois, que eles iam catando, procurando, eles tinham os informantes, tinham os que davam dica onde estavam os jagunços, eram pegos, se desconfiasse que fosse parente, alguma coisa, eram pegos e levados na frente da família, eram degolados. Então, corria um temor, um medo imenso nesses caboclos, eles se escondiam e viviam conforme dava. Aí, isso foi uma perseguição, foi ali nos anos de 30 e alguma coisa, 35, na minha região, por exemplo, tinham as terras de voluta, que eram terras de voluta. Começou os caboclos a fazer ranchos em cima dessas terras. Daí foram morando, ali a pouco, daí começou a vir, na época essa, que Videira ainda era distrito, vinha o delegado de caçador com os policiais e chegavam no rancho dos caboclos e pediam que se retirasse. Se se retirasse numa boa, eles deixavam tirar os pertences e depois queimavam as casas. Se não quisessem, se quisesse briga, até morriam. Aí queimavam as casas, atropelando essas pessoas. Então, eu até fiz um vídeo que eu mostro ali que eu tenho duas propriedades que, desde 1978, eu preservo essas duas taperas, assim que eles dizem. Uma, até por sinal, ainda tem secos queimados, que ainda estão, que dá para ver onde eram os ranchos. Aí, numa das últimas passagens que a polícia fez nesta região minha, aqui nessa região, num todo, aqui no entorno, e principalmente aqui, entre municípios de Veloso e Três Itilhas, a última, eles queimaram duas propriedades, que até são de minha propriedade hoje,
Aí, a última foi na região, aqui também dentro do município do Veloso, chamada Linha Consulta. Ali tinha o último rancho que foi visto. Eles pediram para que se retirasse. Daí eles chegaram no rancho, a mulher desse rapaz estava grávida. E aí eles deixaram. Disseram que assim que tivesse família, era para se retirar. Daí, voltando, ele se acomodou, ficou por ali uns tempos, viu a polícia chegando. Ele só atravessou a rua, passou do outro lado, numa parte mais alta, e subiu numa árvore e ficou olhando. O não fardado dando as ordens para os soldados fazerem. Queimaram com tudo que tinha dentro, judiaram da mulher, e daí seguiram em diante. Esse rapaz saiu muito magoado, muito triste com a mulher e a roupa do corpo. E ele veio, ele acabou se alojando aqui no Valverde, município da Rui 30. Aqui, daí descobriu que ali era ponto de pouso desse pessoal. Aí ele cuidou, o não fardado veio vindo a ponto que ele deu alcance de tiro, ele atirou o não fardado, era o delegado. E caiu no mato, não puderam mais encontrar esse rapaz. Aí foi aonde terminou a perseguição dos caboclos, dos nativos, que pararam com a história de queimar casas, parou com tudo. Nunca mais vieram. Daí, anos depois, em 1960, 62, já tinha tudo, os caboclos já tinham feito o rancho de Novo em Cima. Aí, a mando de Curitiba, veio um agrimensor, doutor Eduardo Martins, de Curitiba, veio e mediu e deu cada um o seu pedaço e deu 10 anos de prazo para pagar. Aí foi o que aconteceu na minha região. Essa é uma história que terminou aqui. Uma história que veio de muito, muito longe e terminou aqui com a história dos caboclos. Uma das histórias é... Seu Jair, Oi. e aqui na nossa região, aqui, Salto Veloso, Arroio 30, 13 Tilhas, aqui, os caboclos que viviam aqui, eles eram de que região? De que eles eram todos daqui? Eles tinham algum contexto familiar ligado a outras regiões do Brasil? De onde que eram essas pessoas que viviam aqui? Aí, da minha época, ali antes, quando eu era menino ainda, muita gente vieram das serras gaúchas e catarinenses. Eram caboclos serranos. E outras que vieram do próprio reduto do Irani, e se espalharam, vieram, e de grandes partes também Campos Novos. Vinha bastante gente, os moradores daqui. Então, era mais ou menos da região daqui, mas bastante partes que restou da Guerra do Contestado. O pessoal pode ir interagindo, fazendo pergunta. O pessoal que está acompanhando, em breve a gente está ativando nos comentários para vocês poderem fazer perguntas. Agora eu deixo então para o Nilson, o professor João, interagirem com o senhor Jair enquanto a gente arruma esse probleminha técnico. Acho que o Nilson quer fazer pergunta. Na realidade, a fala do seu Jair é muito rica, porque ela mostra um pouco do destino desse povo caboclo, né? Além de trazer a origem deles, ou seja, de onde que essa população vem, né? Já era uma população acaboclada, que veio de curitibanos, veio das proximidades de Lages, veio do Rio Grande do Sul. A maioria provavelmente seguiu os caminhos tropeiros, ou seja, ele está dando esse tipo de ligação geográfica que eu acho que é muito importante.
Porque as pessoas às vezes perguntam assim, mas de onde surge, né, o povo caboclo? E é bem interessante que quando termina a Guerra do Contestado e começa a colonização, sobretudo europeia, de alemães e italianos vindos do Rio Grande do Sul, do Vale do Itajaí, depois mesmo da Europa, os caboclos sobreviventes da Guerra do Contestado, que estavam espalhados pela região, que viviam onde está Três Itilhas, Salto Veloso, Arroio 30 e assim por diante, eles foram a mão de obra, né, que saiu dos ervais, que saiu das estâncias, das fazendas, e que fugiu, evidentemente, do miolo da Guerra do Contestado, que se formos pensar Leblon Regis, Timbó Grande, Matos Costa, Calmon, está a uma boa distância de Salto Veloso. Então, essa população cabocla que consegue fugir e vai caminhando sobre o território, ela chega até Salto Veloso, mas não quer dizer que ela já não morava aí antes, né? Porque o próprio Antônio Veloso é a prova disso. À medida que a guerra termina e que eles não têm mais acesso aos ervais e suas terras são entregues à colonização, esse povo caboclo, num primeiro momento, vai trabalhar para as companhias colonizadoras. Eles vão ser a mão de obra que as companhias vão precisar para fazer as estradas, medir os lotes, e derrubar a mata e extrair a madeira. Então, num primeiro momento, o povo caboclo serviu para a colonização, para as companhias colonizadoras, sejam gaúchas, sejam catarinenses e assim por diante. Só que quando termina a colonização, que os lotes estão abertos, os caminhos estão abertos, e a madeira já foi retirada, o povo caboclo, de novo, ele passa a ser um excedente de gente. Então, eles ficam desempregados, a maioria fica sem terra, vagando pela região e, como fala o seu Jair, sendo expulso da região. Então, é mais um momento da história do povo caboclo, que começou a ser expulso no início do século XX e depois vai ser, de novo, expulso das terras que eles ocupam há muito tempo, vivendo, entre aspas, livremente pela região, pelo processo de colonização. Então, é uma história cabocla ligada à colonização europeia, que faz com que eles, de novo, sejam chutados da região. Ou seja, parece que é um povo que nunca teve paz, né? De ter um pedaço de terra para se fixar. Isso que o seu Jair fala, de despejo, de expulsar o povo caboclo das suas terras, é algo que em Santa Catarina, que no sul do Brasil e que no Brasil, as pessoas não conhecem, não é? O pouco que as pessoas sabem da Guerra do Contestado é uma guerra que começou em 12 e terminou em 16. E parece que tudo acabou ali. Não, né? O despejo. E o povo caboclo continua lutando pelo direito à vida aí, e trabalhando, inclusive, para esses colonizadores nas décadas de 20, de 30, de 40, não é? E pelo que o seu Jair fala, tem relação deles até os anos 60, quando eles vão ter direito a um pedaço de terra. Então, veja, uma história muito longa, né? Que passa 60 anos de luta de um povo para viver num pedacinho de terra. Então, essas memórias que o seu Jair traz para a gente, para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, elas dilatam, ampliam e fazem com que as pessoas consigam enxergar que a história do Contestado é uma história muito maior, muito mais volumosa e muito mais rica do que se podia esperar. E, além de tudo, né, seu Jair, ela é muito mais violenta do que a gente podia imaginar. Ela não acabou em 16. O povo caboclo continuou sofrendo depois, não é? E onde estão essas provas, seu Jair? Né? Onde que a gente encontra pedaços, fragmentos desse povo caboclo na região de Três Itilhas, de Salto Veloso, cemitérios, e ainda há caboclos vivendo na região? Dos cemitérios? Sim, seu Jair, eu perguntei se os cemitérios eles marcam, né, esses espaços caboclos. Cortou. Diga que cortou, peça para ele repetir. Cortou. Nilson, me repete de novo que eu não ouvi. Sim, seu Jair. Com relação à existência ainda da história do povo caboclo, dos fragmentos de vida deles, né? Sim. Eu perguntei para o senhor se há cemitérios, se ainda há caboclos vivendo no Salto Veloso, em Três Itilhas, em Arroio 30, na região. Sim, tem muitos caboclos ainda hoje que têm os seus pedacinhos de terra, outros, a maioria venderam, e daí antes disso, quando as coisas eles perseguiam os caboclos, surgiu a história dos agregados, muitos agregados, muitas famílias italianas, alemães, os europeus tinham 1, 2, 5 agregados que
eles trabalhavam diaristas ou dando a quarta parte, os donos das terras. Tinha muito disso. Aí, mais tarde, veio as leis que não favoreceu mais, que era contra o dono das terras, se comprometia. Aí foram despachando tudo, é onde hoje se encontra em todas as cidades, as favelas, e esse povo trabalhando empregado de um jeito ou do outro. A maioria estão nos perímetros urbanos. Mas ainda tem alguma coisa nas colônias, mas bem menos, pouca coisa. E aí na cidade de Salto Veloso, há caboclos ainda? Tem. Inclusive, desses agregados e diaristas, tem uma história que eu lembro muito bem, que teve uma época dos anos dourados do porco, que valeu, um dia de serviço era 1 quilo de banha. Para você ter uma ideia hoje. Isso existiu. Meu pai pagava, também dava 1 quilo de banha. Então, esses caboclos ainda existem, tem diaristas, tem bastante, mas não mais agregados. Pois hoje isso foi uma coisa que terminou. Mas tem bastante caboclo aqui, ainda tem na região. E o que o senhor poderia dizer para a gente sobre o próprio Antônio Veloso, que dá nome à cidade, né, de Salto Veloso, porque é um caboclo, né? É um caboclo. Que fim levou ele? Esse caboclo morreu aqui, daí depois ele acabou falecendo e ele é enterrado, segundo a história, ele é enterrado aqui num cemitério desativado hoje, mas está dentro do perímetro urbano, dentro da cidade aqui. Ele está enterrado, considerado o cemitério dos caboclos, que tinha nas Três Barras, tem no Ercilópolis e muitos outros. Ercilópolis, eu fui visitar até um cemitério ali também, que a metade é um quadrado muito bem feito de taipa e uma taipa no meio, dividindo os pretos e os brancos. Daqui, 19 quilômetros longe do Veloso, tem esse cemitério também. Então, tem tudo essas. Tem Três Barras, tem o cemitério também dos pretos, onde tem uma história que os tiroleses e alemães, após eles vieram em 33, e mais ou menos, um pouco mais, outro menos, mas a maioria vieram em 33 com o André Astara. Aí, antigamente, na Europa, cada um ia servir o exército, e às vezes não era para seguir carreira, eles deixavam essas pessoas 30 dias no exército, aprendiam a manobrar, desmontar e montar um fuzil. E era dado um fuzil, cada um vai para casa. Se um dia precisar, nós chamamos. Então, os imigrantes que vieram, cada família tinha um fuzil. Aí, após 40, 42, o Brasil declara guerra contra a Alemanha, Castelo Branco vai com as tropas na Itália, aí os alemães se tornaram inimigos da pátria. Daí, agora, fazer o que com essa arma? Eu lembro que eles se reuniam e conversavam, todos eles dentro de casa, choravam, às vezes batiam na mesa, mas tudo em tirolesa, eu não captava muito. E cada pouco o dono da casa fazia um círculo em roda da casa se não tinha ninguém escutando. Aí tá, daí decidiram dessas armas para servir livre, e a autoridade que eles não podiam falar em alemão, não podiam até sair na rua, os brasileiros judiavam. Fazer o que com essa arma se as autoridades chegam a bater em nós? Eles fizeram um feixe de arma, 18 armas, enrolaram em cobertores, engraxaram bem, amarraram bem, e foram no cemitério dos pretos, nas Três Barras, aqui na minha região, que é município de Trestina, fizeram uma sepultura. E os caboclos viram. Daí veio um linguajar caboclo, diz, nós vamos bombear. Aí viram, daí quando os alemães foram embora, desenterraram e examinaram todas essas armas. Daí esse senhor que me contou para mim, ele dizia, nenhuma para caçar passarinho, tudo atirar com bala. Diz, não, isso aqui a polícia só vai incomodar nós. Pegaram e enterraram de volta. E segundo a história, está ainda lá. Cemitério dos Pretos. O senhor podia falar um pouquinho mais dessa localidade de Três Barras, lá em Três Itilhas, onde o senhor é de lá, né?
Sim. Sobre Sim. a população cabocla de lá, o cemitério, e como que era lá, como que era a vida, né? Como que as pessoas viviam nessa localidade. Sim, daí começou a surgir as imigrações dos italianos, os tiroleses, e daí vinha, ah, até uma curiosidade, daí vinha um padre, João Reitmeier, rezava a missa metade em português e a metade em alemão. Aí os alemães vinham e se enfiavam todo embaixo da escada da igreja, que tinha cantoria em cima, e ficavam ali. Quando o padre falava em alemão, ali em austríaca, eles brilhavam o olho, se entendiam, né? Aí terminava a missa, eles sumiam. Nenhum ia embora pela estrada. Sumiam, desapareciam, porque eles eram perseguidos e não podiam falar a língua alemã. Então, isso também aconteceu nas Três Barras. E os caboclos que ali viveram, daí foram chegando os italianos, os alemães, daí foram se dispersando, foi ficando menos, mas era uma cidade com uma estrutura, com um hotel, com um comércio completo, 2 lojas grandes, 3 caminhões cada loja, era um movimento bom, e que depois hoje virou tapera, não tem mais nada ali, é só simplesmente uma linha. Mas teve muita, por exemplo, os ciganos, cada 60, 90 dias o máximo, vinha muito cigano, era uma região que os ciganos paravam ali, paravam até mais de mês acampados ali, tudo negociando, tudo. Uma região de muito cigano também, junto com os caboclos, negociando, trocando, eles faziam. Era um movimento grande, Três Barras, que hoje terminou em nada. E várias encrencas políticas, mortes, muitas mortes, uma foi 2 num dia, outra foi 3 num dia. Então foi. E acabou assim, diminuiu e não tem mais nem um morador mesmo ali. O seu Jair, o senhor falou dos ciganos. Em Salto Veloso também ciganos paravam? Havia presença do povo cigano em Salto Veloso? Tinha, também tinha. Eles vinham e se instalavam, geralmente, aonde hoje tudo é cidade, ali no centro de eventos, por ali, nessa curva do rio, muitos ciganos se instalavam ali. Daí hoje não, hoje virou cidade e daí terminou o cigano de acampamento. Vem esses hoje com carros, coisa, né? Mas daí já é diferente. O bonito é quando eles vinham tudo a cavalo, com as lonas, moravam, né? Era bonito de ver os costumes e como viviam. E a comunidade interagia com os ciganos? Como é que era essa relação dos velosenses com os ciganos, ou mesmo lá em Três Barras? Olha, tem alguma coisa, eu não sei te explicar, Célia, mas alguma coisa na lei que os municípios aonde eles passavam não podiam expulsar, eles tinham um determinado direito, eu não sei te dizer o quê. Daí, então, eles vinham, muitos não gostavam, muitos, porque o cigano é uma raça que, se tu comprar um alfinete deles, saiba que eles estão te logando. Então, era uma raça danada, muita gente não queria, mas era o meio deles viver. Então, tinha bastante, muito cigano, e tinha gente que não gostava. Mas, voltando lá para Três Barras, né, é importante a gente registrar que o senhor tem 2 vídeos gravados, né, mostrando Sim. esses locais e contando essas histórias, e daí depois, um dia a gente quer colocar os links, disponibilizar, né, para quem não assistiu, assistir, mas num deles o senhor conta um pouco dessa, que aconteceu lá em Três Barras, né, de repente do fato dela ter, dessa vingança, né, dessa praga rogada, né, em função dessas mortes dos caboclos. Daria para contar um pouquinho como foi isso, para quem não assistiu os seus vídeos? Era uma região de caboclo e tinha os poderosos que podiam, que mandavam, e os caboclos, o pequeno, o pobre mesmo, não tinha voz nem vez. Então,
aconteceu muitos fatos ali. E era uma cidade que tinha um pouco de política, um pouco de tudo, então um pouco de tudo aconteceu, mas o fato maior foi que um comerciante, por causa de uma amante, os caboclos vieram fazer compra e ele puxou o assunto e os caboclos até acabaram dando uma facada nele, no comerciante. Aí o filho já puxou o revólver e atirou, e ele pegou rumo para dentro da firma, que era um cercado grande que tinha porco solto e boi de arrasto para estalerar toras. Aí ele acabou caindo e os porcos comeram. E um foi pular a cerca, ficou enroscado a calça, porque a cerca era alta por causa dos bois de arrasto. O outro irmão dele também atirou e morreram. Aí, isto foi duas mortes. Daí a mãe desses mortos desceu a serra, que era ali da região da serra, aqui do Vista Alegre, até chegar lá, foi no outro dia. Daí, um camarada do meu pai estava cuidando do corpo de um desses, sobrenome Cabreira. Daí, o pai passando lá, ele chamou, disse, vem cá. Ele disse, o que você está fazendo aí, Chico? Ele disse, estou cuidando aqui, diz, vai aqui, ó. O pai disse, oxe, isso aí é um corpo humano, rapaz. Diz, os porcos primeiro, diz, é o Ercílio Cabreira. Tá. Aí a mãe veio e viu isso ali, e o outro filho pendurado da cerca também morto. Aí ela depois pegou e foi numa igreja, a primeira igreja das Três Barras, ela foi lá e se ajoelhou na frente da igreja e falava gritado, tipo amaldiçoando essa cidade, e que os poderosos iam pagar por isso, e que o pobre não tinha vez e nem voz, mas a justiça divina ia se vingar. Poxa, se é isso, não é o que eu vou dizer para vocês, mas levou 50 anos, não escapou um fio de cabelo, virou tudo e nada, acabou tudo. Não tem mais nada. E dos descendentes, que também eram os poderosos, são todos pobres. Ninguém, tudo chegou numa situação, né, não difícil, mas também não. Foi uma das histórias das Três Barras. E daí chegou a ter duas pontes, uma passava os do PDS, não lembro mais, e a outra UDN. Chegava, motivo de piada, mas tinha até duas pontes e uns passavam aqui, outros passavam ali. Os do mesmo não, cada um tinha sua ponte. Chegou até ter isso nas Três Barras. E Três Barras foi uma cidade que tinha o dormitório de Amélia Montemeso e Mário Montemeso, uma sapataria e selaria de Antônio Carniel, o prédio que está ali até hoje, ali, que é Diamantino Comunello, tá? Por lá debaixo, onde tem a casa do Edmundo Bride, que é o pai da Sônia, que construiu, foi a primeira casa que o Edmundo Bride fez. A Sônia não nasceu ali, a Sônia Bride, mas os irmãos dela nasceram, dos mais velhos. Aí depois vinha a escola onde eu nasci, ali, daí passava a ponte, aí era o comércio dos Lenze, caminhões, serrarias, um movimento grande ali. À direita, por lá de cima, era comércio dos Comunello, caminhões, armazém, grandes de porco. Daí ia para frente, daí tinha bodegas, daí na esquina, onde tem uma escola ali, era um bodegão grande, tinha bolão de Antônio Grando. E ele tinha açougue, o matador na cabeceira da ponte. Tudo isso tinha nas Três Barras, depois bodegas e outros, e moradores, coisa. Era uma cidadezinha bem... e que hoje não tem mais nenhum morador. Ontem a gente passou por lá, indo visitar esse cemitério, esse outro cemitério que tem próximo, que está na divisa, né, entre São Vicente e Três Itilhas, né? A gente passou lá e realmente, né, uma cidade fantasma, né? O que poderia ser uma grande cidade, hoje tudo caindo. Acho que a Aline tem uma pergunta aí, Aline, de alguém que mandou.
Sim, seu Jair. O Zuriel, ele perguntou aqui, o Zuriel que trabalha na prefeitura, ele perguntou aqui sobre o Antônio Veloso. Se o senhor sabe a origem do Antônio Veloso, da onde veio o Antônio Veloso e como foi ele chegando aqui nas terras aqui onde hoje é a nossa cidade. Antônio Veloso veio, eu não sei se veio da região de Palmas, da onde, mas ele morou aonde é as terras do Nereu Borga, hoje chamada Brinco, a linha Brinco. Ele morou ali. Dali ele veio e se mudou-se no Peral, aqui na beira do Salto, aqui embaixo. Morou muitos anos ali. E quando ele morreu, ele morava ali. Daí que está enterrado no cemitério aqui. Daí, da onde ele veio, eu não sei dizer exatamente. Só que quando os primeiros que pegaram a picada e vieram aqui encontraram esse senhor, os primeiros moradores. Pela pesquisa da Alzira, ele teria vindo do Rio Grande do Sul, né? Na virada do século, né? O Antônio Veloso pai. Então, teria vindo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Mas aqui tudo era Palmas, né? Tudo, nós pertencíamos a Palmas, né? Tudo era, né? Então... Porque ele morou ali em cima antes de vir aqui. Depois morou aqui, que Horácio Lima, velho tropeiro, que morreu com 100 e poucos anos, acho que até tu conheceu Horácio Lima, não. Eles vinham com a mãe visitar, eles eram compadre com o Antônio Veloso, os pais de Horácio. Que Horácio já morreu com mais de 100 anos, né? É interessante porque o Antônio Veloso é o único caboclo a ser homenageado numa cidade contestada com o nome de uma cidade, né? De uma cidade que depois foi reocupada por imigrantes italianos. Sim, é muito, muito rico isso, né? Mas, seu Jair, eu queria que o senhor falasse um pouco como que dava esse despejo dos caboclos, como que eles eram retirados da terra. O senhor tem lembranças ou memórias sobre isso? De como que eles expulsavam essa população cabocla? Não era do meu tempo, mas os antigos contavam, por exemplo, uma das minhas propriedades lá que foi despejado era Severiano Tomás e Manuel Tomás, filho desse casal, tinha 6 anos. Quando eles subiram em cima de uma lomba, a mãe dele disse que chorava muito e que o fogo estava por cima das tabuinhas já queimando. Aí eles ponhavam nos cargueiros pertences que podiam retirar e iam se abrigar na casa de um parente de alguns. Esse causalmente sei, ele só passou o morro para o outro lado e foi num tio e se instalou-se até depois arrumar um outro canto, um outro meio, alguma coisa, o de agregado de alguém, o partiam as taquara fazer esteira e arrumar outro acampamento, e era mais ou menos, eles iam se virando conforme dava. Saíam com a roupa do corpo, muitos, e outros com uma traiazinha no cargueiro. Queimavam a casa deles, tudo que eles tinham? Queimavam a casa. Inclusive, é a última, porque o cara não obedeceu, queimaram com tudo que tinha dentro. Então, não tinha eles tinham verdadeiro, os caboclos tinham verdadeiro pavor, medo. A polícia batia, às vezes, quando eu era menino, também nas festas. Então, meu pai mandava vir o delegado de Videira, que era o seu Guerino Schiller, ele vinha com um soldado. Era o suficiente para aqueles caboclos pegar o mato, se atirar, juntar a folha, esconder a faca, o revólver ali. Nossa Senhora, a polícia. Então, todas essas barbaridades eu assistia. Era um desespero. Eles correndo de atrás, prendiam, tomavam. Eles tinham um jipinho 51, ficava algo assim de arma em cima do assento que eles tomavam dos caras. Não interessava, tomavam de todo mundo. Depois, se alguém tinha registro, alguma coisa, ia se defender e ia buscar. Mas o que não tinha, não. Então... Sim, na época do despejo, quando os colonos colocavam os caboclos para correr da terra, já queimavam as casas, as roças e tudo? Tudo. O que era meios de morar, queimavam tudo. Tivesse paiol, o que tivesse, queimavam tudo. E, por sinal, a casa também. Deixavam terreno limpo. E daí iam para frente, iam
Aonde soubesse que tinha um morador, eles iam lá e... Daí que depois, anos depois, daí, já na minha época, que eu até ajudei partes desse agrimensor de Curitiba, na baliza, que mediram cada um o seu pedaço, e daí começou a ter paz. Eles vinham, moravam, e é deles, e amém. Então, muitos estão até hoje. Sim. E esses que acabaram recebendo um pedaço de terra, que foi lá nos anos 60, mais ou menos, né? Mais ou menos, 60, 62. Tá. E eles ainda moram nessa terra e fica lá em Três Itilhas ou fica em Salto Veloso? Os que requereram, através de Três Itilhas, eles estão os filhos, eles já todos morreram, mas estão as famílias, muitas delas ainda. Por sinal, a minha família, meu pai, era terra que comprou posse. E foi medida e estamos usando até hoje. Grandes parte ali propriedades minhas também, várias propriedades de vários moradores hoje que pertencem a mim, eram todas posses que foi comprada. E os caboclos requereram e depois venderam, foram pegando rumo Paraná, outras regiões mais, Então, essa foi eles vendiam, mas tem muitos vivendo. Sim. Até hoje. Eles tinham 10 anos para pagar a terra, isso? 10 anos de prazo, Se eles conseguiram chegar na terra nos anos 60, eles teriam até 70 para pagar. Para pagar. Todo ano tinha uma parcelinha que iam em 13 tilhas no contador, coletor, não, cartório, não, era cartório. Seu Ivo Hartmann era do cartório, ali ele fazia os documentos, ali vinham os requerimentos, ali eles pagavam as prestações, e ali, por intermédio desse cartório, veio até os títulos definitivos para os moradores que pagaram depois dos 10 anos. Era Três Itilhas. Três Itilhas tinha muita influência em cartórios, em abrir as estradas para nós ali, e eu peguei uma época que nós pagava-se 6 dias úteis de serviço, eu fiz 2 anos, isso depois daí, eu acho que terminou, mas dando 6 dias de serviço de boi arado na estrada para pagar o imposto do ano. Então, depois veio um trator por intermédio de André Staller, Três Itilhas, ele teve uma grande influência de Três Itilhas. Até pouco vi um vídeo agora esses dias que a família dos descendentes de Dom Pedro II, os de Bragança, tiveram em Três Itilhas, estiveram visitando André Staller. Fiquei muito admirado. Onde quer arrumar essa relíquia desse... Esse é de 1938, depois de 1939, o André Staller morreu. E tem esse filme, eu vi na internet, rodando, não fala, mas roda. Puxa, então tinha muita influência. Então, por intermédio de um projeto que André Staller não era mais vivo, mas ainda o projeto valia. Veio máquinas abrindo as regiões, arrumando para que pudesse chegar caminhão. Daí passou um caminhão na minha região, ali das terras de meu pai, motorista Francisco Coser, de linha Caçador, que era de Três Itilhas, um Chevrolet gigante, ano 46. Daí meu pai soltou o foguete, o primeiro caminhão passou. Então, era todas essas histórias que o padre João Rettmeier vinha rezar a missa, e são 10 até nas 25 quilômetros, agora não sei dizer bem exato da onde morava meu pai. O padre João Rettmeier encilhava um cavalo em Três Itilhas, que veio junto da imigração do André Staller, vinha, posava, iam horas da noite conversando da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Daí, certas coisas, o padre João Rettmeier não entendia o português. Meu pai ou a minha mãe falavam italiano, ou aí ele entendia. Daí, agora, há pouco tempo, fui visitar a região lá e fui no Tirolo, lá, é divisa com a Itália. Aí, claro que ele entendia.
Aí conversavam, daí no outro dia ele rezava a missa, almoçava, encilhava o cavalo e voltava para Três Tílias. Depois, com o projeto de André Stahler, que abriram um pouco mais as estradas, daí vinha um jipe. Alberto Hoffmann tinha um jipinho, trazia o padre. Então, são histórias que passou e que era a feitiçada muque, padre vinha a cavalo. Então, tudo história que aconteceu. Oi. É uma dúvida que eu sempre tive. Os caboclos, antes da chegada dos migrantes, que tinham a sua religiosidade, tinham sua igreja, como é que foi a vinda do imigrante, a igreja católica, como se deu, eles participavam? Eu sei que teve algum preconceito deles em relação a Santa Juliana, com a figura do diabinho, isso tudo é lenda ou é verdade? Não, os caboclos, eles mesmos tinham muitas crenças, muitas coisas, barbaridade. Cada caboclo, cada rancho tem a foto, tem um altarzinho com São João Maria. Então, difícil o caboclo que tu não ache ele com alguma coisa de São João Maria de Agostinho. Pouca no negócio de religião, coisa começou com João Reitmeier, que antes não tinha, e sei lá, aqui no Veloso, tua avó que faz falta agora, né, para contar como é que começou aqui, mas padres tinham que vir, eu acho que até de Três Tílias vinha aqui algumas vezes. Então, não tinha, não, eles rezavam, eles tinham os cultos, rezavam, cantavam muito. Cantavam, a maioria das orações deles eram cantadas. E se reuniam e cantavam, principalmente no cemitério. Cantavam muito, se reuniam e cantavam. Mas bem diferente de como é hoje um culto, um terço, alguma coisa, não. As rezas deles eram cantadas, dos caboclos. Cantavam. Eram umas ladainhas, então é a prova de que realmente eram os caboclos, né? A gente escutava de longe, até tinha uns caboclos aqui da região, aqui, que são descendentes até de escravos, que tem ainda aqui. Eles tinham uma voz, aquilo tinha naqueles muros, a voz deles cantar, a coisa mais linda de escutar eles cantar. No cemitério, num capitelzinho, qualquer coisa. Depois que surgiu igrejas, coisa, mas antes não, era cantado. Seu Jair, então aqui o Nino, Amarildo Viscaro, está fazendo uma pergunta para o senhor. Ele pediu para você comentar como os caboclos foram parar no Rio de Janeiro para conseguir a concessão das terras da linha Brasília e da linha São Vicente. Como que eles foram conseguir essas terras, a concessão dessas terras lá no Rio de Janeiro? Dos caboclos daqui? Como é que eles conseguiram? Isso, aham. Sim, por intermédio do projeto de André Stahler, em Três Tílias, com o seu Ivo Hartmann. Foi feito todo lá o processo. Ninguém viajou para fora, veio tudo via cartório. Veio os títulos para pagar, no fim, veio os títulos definitivos. E era lá que eu tenho conhecimento. Outras coisas, não. Tem, por exemplo, a história de São João Maria de Agostinho, que esse sim, teve que ir até Rio de Janeiro, convidado por Dom Pedro II, para ver quem era esse homem. Mas das terras aqui não, era tudo por via Três Tílias. E outras regiões aqui, por exemplo, outros assuntos, eles tinham que ir caçador, eles tinham que ir outras regiões longe, Videira depois, era tudo mais difícil, mas para essas medições dessas terras devolutas, dos que eram dos despejados e coisas, não, isso foi tudo feito por Três Tílias. O responsável do cartório, Ivo Hartmann, de Três Tílias. Alguém mais? Seu Jair, muitas pessoas
dando parabéns, escrevendo ali no YouTube, elogiando sua memória, suas histórias. Depois as meninas passam para você todos os comentários. Oi, Célia. Aproveitar aqui, o seu Jair. Eu estou anotando aqui, para mim está sendo uma pesquisa de trabalho, tudo que o senhor está falando aí, estou aprendendo bastante. Muito obrigado, sou grato. Obrigado. Então, eu percebi que o pessoal comentou aqui também sobre os caboclos expulsos, né? Os austríacos, os alemães, italianos que vieram, foram contemporâneos ali de tempo, junto com os caboclos também, eles também sofriam essa retaliação da polícia, de queimar as terras, queimar as casas, aliás, e expulsar das terras, ou essa perseguição era só com o preto, com o caboclo? Só para o caboclo. Os tiroleses tiveram um período muito ali que desconfortável para eles por causa da Segunda Guerra, que o Brasil declarou guerra contra a Alemanha, e eles se tornaram inimigos da pátria onde moravam. Eles tiveram dificuldade muitos anos ali, mas sobre esse meio, outros não, eles não eram perseguidos. Se falasse na língua, sim, eram perseguidos, a polícia perseguia, eles não podiam. Então, teve um caso muito interessante na região aqui minha, dos tiroleses e alemães, que um homem chamado Ricardo Miller morava em Gaurama, Rio Grande do Sul. Isto no 1938, 78 ali. Ele, recém-casado, os brigadianos de lá, a autoridade de lá, disse: manda esse alemãozinho servir o exército, só para judiar, pois é estrangeiro, é gringo. Mandaram ele servir o exército, ele foi convocado, foi. Ficou um ano, voltou, a mulher dele esperando ele, tá. Aí ele mudou-se de lá e veio para Três Barras, pertencendo até Veloso, um pouquinho para cá do Rio, morou ali, e daí 40 e pouco, veio esse problema dos tiroleses, dos alemãos. Aí ele foi um anjo da guarda de todo esse pessoal, que ele podia falar em alemão, podia andar onde ele quisesse, porque ele serviu o exército, ele era um brasileiro. Então, muitas coisas ele orientava, muitas coisas. Chegou a ser inspetor de quarteirão quase que a vida inteira. Anos depois, ele até se mudou, se foi para Palmitos, mas já bem velho. Mas sempre foi inspetor de quarteirão. E ele tornou-se acudia. Quem não podia falar em alemão, ele acompanhava, chegava lá, ele podia, né, transmitir em alemão, que não ele podia, porque ele era brasileiro, ele serviu o exército. Essa foi uma história que aconteceu também nesse meio. Interessante. Ô, Célia, aproveitar e pedir para o pessoal que está assistindo se inscrever no canal aqui, né? E curtir, porque isso dá visualização. E isso, como o pessoal está falando aqui nos comentários, que está sendo uma preciosidade aqui, enriquecedora, nesse domingo à tarde. Isso. Douglas, a Márcia, a Manuela, a Regina Biscaro, o Thiago, Juliana, a Keila, o Roberto, a Manuela, Paulo Pinheiro Machado também está aqui, Regina Biscaro, já falei. É isso aí. O pessoal está assim. Essa ideia da live do canal surgiu em função, né, da pandemia. Com a impossibilidade de a gente se reunir, a gente conseguiu manter os professores, né, tendo outras ideias, tendo que ocupar esse espaço e todo esse talento. Até quero citar, o João mesmo, a gente já fez, pode falar um pouquinho, uma radionovela sobre o contestado. Em breve a gente vai colocar aqui no canal também. Então, esse canal a gente quer trazer outras, vamos procurar, né, trazer outras memórias, tem muita coisa sobre Salto Veloso a ser falada, a ser descoberta. Ontem mesmo, eu e o professor Luciano e a professora Aline, a gente foi até São Vicente para ver esse cemitério caboclo e a tal gruta que tem lá. E, então, é um patrimônio natural, o cemitério é um patrimônio histórico, né, e
no nosso plano de cultura e que a gente precisa estudar e pesquisar mais sobre isso. Então, todo esse conteúdo a gente vai trazer para o canal, a gente tem o Instagram e o Facebook também. E a gente agradece muito todo mundo que está aí, né, tirou esse domingo à tarde para sentar e ouvir um pouquinho de história. Falando nisso, seu Jair, essa gruta que tem lá, o senhor acha que moraram pessoas lá, é uma formação natural ou foi moradia de alguém, abrigo de alguém? Eu penso que é é natural essa. E ela é grande, né? É grande. Índios moraram muito. Tinha vestígio antigamente de pedaços de, assim, tipo panelas de barro. Índio, com certeza. Caboclos que da minha época não vi que moraram, mas vestígios de mais antigos, sim. Que lá cabe uma família tranquilamente, né? É grande o espaço. Seu Jair, uma informação. Eu não sei a idade do senhor, mas eu imagino que quando o senhor era jovem, os bailes eram separados entre os que descendem de europeus e os que não são de europeus, né? Isso também ocorria em Salto Veloso? Separando caboclos de ascendência europeia? Entre dos pretos e os brancos era só dos caboclos com os demais. Os próprios portugueses fazendeiros, que eram quase que caboclos, não, eram separados, tinha um pouquinho mais de poder, né? Não. Agora, dos europeus e italianos, não tinha tanta, mas sei que sempre houve Hercilópolis, vários lugares, por exemplo, Hercilópolis teve também casos desses, quase se batalha. Morreu agora esses dias um senhor Arlindo Boeira, com seus quase 100 anos, que foi que foi faqueado na região de Hercilópolis, município de Água Doce. O tal de Betão de Água Doce era branco, entrou lá dentro, a faca pegou. Aí ele deu uma facada no seu Arlindo, na região da barriga, que caiu a tripada. E um irmão dele imediatamente também no Betão. Ficaram os dois caídos com as tripas de fora. Foram enrolados com um cobertor para que as tripas ficassem no local e levados de carroça, de charrete, não sei, até Água Doce, onde tinha carro. E os dois morreram de velho, não morreram da facada. E daí até no livro da história do Veloso, que a Alzira Scarpim conta, foi ela a responsável pelo livro, que daí entrevistando o seu Horácio Lima, que era um caboclo dos mais antigos, do campo que morreu com mais de 100 anos, ele contava, tá escrito, que para modo, linguajar caboclo, né, para modo ser mais barato a música, eles espichavam uma corda no meio do salão, para lá branco e para cá os pretos. Daí a Alzira falou para ele, mas seu Horácio, uma corda? Sim, senhora, corda é sinal de respeito, ninguém varava. Então, são histórias que aconteciam aqui na região, que tinha que terminou não há muito tempo. Os cemitérios ainda existem. Com relação aos cemitérios, seu Jair, aproveitando, né? Os cemitérios são a marca mais importante que a gente tem no território da presença cabocla, porque, na realidade, o cemitério que é um dos elementos que constrói o território, né? Eu sei que tem um que a Célia visitou ontem, né, com Luciana e a Aline, que fica... Mas esse já fica em Salto Veloso, não tenho certeza. Tinha o cemitério caboclo no centro da cidade, onde estava o próprio Veloso enterrado, e além desse, o senhor conhece mais algum na região que seja de caboclos antes da colonização europeia? Conheço um cemitério, por exemplo, os jesuítas desceram os Campos de Palmas no fim de 1700 e deixaram escrito que os Campos de Palmas são compridos e estreitos. Ao término dos Campos de Palmas encontraram matas e canhadas pesadas. Plantaram um cruzeiro, que é ali na região de Hercilópolis, para quem conhece, e pegaram um córrego d'água descendo até as Três Barras, com o nome de São Vicente. Da ponta para baixo, São Bento, chegando num lugar chamado Itapuá, mais tarde Itapuí, hoje de Caré. Pegaram o Rio do Peixe e desceram a Limeiras,
aonde depois foi Cruzeiro, hoje é Joaçaba. E pegaram o Uruguai e desceram por Reduto de lá. Aí tem muita história dos campos, a fundação dos campos, como é que fizeram para poder povoar, que o índio não deixava. Daí tem uma porção de histórias ali. Daí eu conto todas essas histórias porque conheci muito a maioria desses fazendeiros. Eu comprei boi 30 anos nos campos. Então, conheço quase que todos. Daí, para provar essas histórias todas da matança dos índios, que teve um caboclo aqui chamado Velho Bugreiro. Ele criou a família, ganhou e criou a família ganhando tanto por orelha de índio. Os fazendeiros fizeram um núcleo ali e davam X por orelha entre eles para poder eliminar aquilo que eles não deixavam. Tá. Aí, chamado Velho Bugreiro. Aí, então, eu conto muita história dos campos de pano, de todos os nomes dos fazendeiros, como tá. Aí, para poder provar, volta na costa do Chapecó, na fazenda do seu Saporite, tem um cemitério, coisa mais linda, quadrado, bonito, feito de taipa, de pedra, uma perfeição. Os túmulos, tudo de taipa. Tudo, inclusive urnas com mais... Tudo pedra de mão, tudo mais uma perfeição. Está tudo lá. Aí, lá embaixo, uma pedra com a data. Primeiros que morreram, 1805, 1830. Aí fecha toda a história que os Campos de Palma foram fundados em fim de 1700. Daí por causa daquele cemitério. Então, o cemitério é uma referência para muita coisa. Então, lá era o cemitério dos brancos. E em Salto Veloso, no município, tem mais algum cemitério que o senhor conheça ou que ouviu falar? O cemitério atual agora é o quarto cemitério. Já teve, é o quarto. O primeiro era o dos pretos, o segundo daí o dos brancos ali, depois foi mudado para outra parte, agora está lá. É o quarto cemitério que foi, contando com o dos pretos, onde está enterrado o seu Antônio Veloso. Esse que o seu Antônio Veloso está enterrado, não existe mais o cemitério, né? Porque ele já está debaixo da cidade. É perímetro urbano, até eu acho que uma parte da casa que é da Aline ali também, do pai dela, pega uma parte do... Eline, fica num terreno ali próximo. Começa a garrotar amanhã. Vou lá procurar. Seu Jair, o senhor não acha estranho, assim, como que a cidade cresceu em cima do cemitério, né? Porque o cemitério é um campo santo, geralmente as pessoas protegem. Como tu constrói uma cidade em cima de um cemitério? Será que era para apagar mesmo a existência do povo caboclo, a história do Veloso? Por exemplo, o cemitério dos pretos, inclusive, se ninguém mexeu, a história das armas que está lá, é lavoura. Acabaram, não tem mais nada, né? Tem a gente... Eu, que sou dali, e outros que dali, sabem que era ali, mas é lavoura, é plantação de milho. Então, ninguém mais respeitou. Que muitos cemitérios que eu já vi nos campos reduziram num quadrinho, assim, deixaram aqui também, no município de Macieira, um quadrinho ali que ficou uma estrutura, duas ali, pelo menos pode dizer, aqui tinha um cemitério. Outros não. A gente enxerga na região hoje que a maior parte desses cemitérios antigos, caboclos, que são lá do século XIX, eles estão no meio do Pinos. E eu ainda conversei com a Célia hoje, com a própria Aline, né, de que quando for arrancar esse Pinos, o trator vai passar por cima, e vão arrancar as últimas carneiras, as lápides, não vai sobrar nada. Então, assim, o Pinos, além de ser uma tragédia, né, porque ele está secando as águas, ele ainda vai eliminar essa parte histórica da região. Então... Quando for arrancar esse pinos todos, vão arrancar o cemitério junto, vai ficar debaixo do pneu do trator, né? Esse cemitério que a Aline foi ver ontem, esses dias que ela comentou ali, eu mais ou menos meio cuidei na primeira tirada de pinos. Respeitaram rigorosamente, não derrubaram nenhuma árvore em cima. Tudo caiu, ficou quadradinho, limpinho. Cuidaram, preservaram. Agora, vem outras companhias, vai saber o que né? Mete máquina em cima, danado. Mas a primeira respeitaram. O padrinho está lá, está até hoje. E tem bastante gente enterrada ali. Bastante.
É que quando a empresa não é do lugar, é de fora, as pessoas não têm nenhum tipo de ligação e respeito, né? Exato, exato. Então, algumas empresas de fora de Santa Catarina que plantam pinos no contestado, eles falam assim, quando a gente colher, a gente acaba logo com esse cemitério. Porque daí, para eles, já é um alívio, é um pedaço a mais de terra para plantar mais 10, 15 pé de pinos, entende? É muito triste isso, né, seu Jair? Ali casualmente preservaram, mas é raros. A maioria não quer nem saber. Então é difícil, né? Mas é isso aí mesmo. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui para responder a uma pergunta aqui do Douglas. Douglas, tudo bem? Douglas Pereira, ali o prof de Videira, é velozense de coração. Ele perguntou assim, como é a construção dessa memória sobre o despejo dos caboclos em Salto Veloso e há esse debate na sociedade, na educação? Então, assim, o Douglas, só abrindo um parênteses aqui, então esse debate está sendo dentro do Plano Municipal de Cultura, que está muito legal esse plano, mérito da Célia, mérito da Juliana, de todos os conselheiros municipais de cultura que estão trabalhando em cima desse plano, que é um plano que vai nortear nacional, né? E vai nortear a cultura, cada município faz o seu, e dentro desse plano tem estudos sobre essa questão do caboclo, muito da questão histórica, da questão do patrimônio histórico-cultural de Salto Veloso, da preservação. Foi feito até uma enquete sobre a questão do moinho, né? Foi bem legal a enquete também, como as pessoas de Salto, não foi só para os cidadãos velozenses, mas para todos, como eles sentem parte integrante, como o moinho sendo parte integrante da história. Então, assim, é bem legal. Então, o trabalho do Departamento de Cultura de Salto Veloso, justamente, estamos vendo tudo isso, tá? A valorização do caboclo, a valorização dessas pessoas que foram fundamentais culturalmente para a estruturação de Salto Veloso e da região também, né? Foram os primeiros que estavam aqui, foram os primeiros que consolidaram a história aqui e que de alguma forma a história foi deixada de lado, né? Foi tentando apagar. Na escola também tem um trabalho feito com as séries iniciais e também com as séries finais sobre essa questão da valorização cultural do município. Então, assim, a gente está tendo um cuidado muito grande com isso, sabe? Com a valorização da cultura, com a valorização dos caboclos e também do patrimônio histórico-cultural que remete toda a nossa cidade, né? Então, está sendo bem tratado com carinho dentro do Plano Municipal de Cultura, sim, Douglas. Uma hora que você tiver interesse, eu te chamo para você participar também, é bem bacana. E todos aqueles que tiverem a curiosidade de conhecer também, tem a Célia, que pode falar um pouquinho mais também sobre isso, mas é bem bacana, sim, tá? Então, estamos tendo esse olharzinho, assim, um pouquinho também para esse lado da cultura. O Aline, tem a pergunta da Keila. Está vendo ali? Gostaria de saber se ele sabe alguma coisa sobre a fonte de João Maria que falam que existe na terra que pertencia ao seu Lino Rocha em Três Barras. Seu Jair. Tem uma fonte nas Três Barras que pertenceu ao seu Lino Rocha, que a passagem de São João Maria, ele passou nessa região subindo, e que depois teve em Ercilhópolis, tem mais outra fonte em Ercilhópolis. Depois, logo para frente, na Fazenda São Raimundo, tem o pozinho aonde ele posou, que São João Maria chegou ali e pediu pouso. É uma história até meia... Ele chegou e se apresentou ser um fazendeiro, onde é o pozinho, que esse pozinho hoje como que é? Não... Puxa, eu perdi a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Esse pozinho está ali na Fazenda São Raimundo, e chegou esse mendigo na fazenda e pediu pozo. Aí o fazendeiro disse, não. Pega uma comida aí e segue. Aí ele está muito educado, de uma educação muito grande. Aí ele pediu, se dava dele se colocar naquela guaiabeira, na costa de um banhado, que tinha uma água, e se ele podia ficar. Aí, então, ele até se colocou ali,
Aí o homem diz, não, ali pode, mas amanhã cedo você siga a viagem. Sim, não, já lhe contei, eu tenho uma missão a cumprir, eu sou eremita, contou toda a história. Aí ele se retirou um pouco e disse, senhor, o senhor não me julgue, não me maltrate, não ouça e guarde para ti. Essa fazenda tão linda, essa mangueirama, toda essa estrutura, um dia vai ser danificado por um vendaval. Ele disse, além de eu ter deixado dormir, está rogando praga, eu já lhe pedi, por favor, não me maltrate, guarde para ti. E foi, se encostou lá e ficou na goiabeira sentado. Aí, de noite, começou chuva e vento, e um vendaval e coisa, foi. O homem se assustou, mandou os peões buscar o homem. Vamos recolher esse mendigo que roubou prato, já está pegando. Está aí o temporal. Chegaram embaixo da goiabeira, ele tinha um fogo, uma panelinha cozinhando, 3 folhas de couve cozinhando, e ele, no enxuto, ele disse não, agradeceu muito. Os meninos foram lá, não, eu estou bem, não quero. Aí parou a temporada, ninguém mais dormiu. Aí, no outro dia, o dono correu lá, quis recolher, quis dar café. Ele disse, não, já te falei ontem tudo, eu tenho o meu compromisso é esse, eu não entro em casa de ninguém, não, eu vou. Pegou um queijo, quis dar, ele não quis. Pegou esse queijo, cortou na metade, não quis. Pegou, mandou o peão pôr na porteira, em cima da taipa. Aí ele passou e não pegou. Foi embora, esse mendigo desapareceu. Aí o queijo ficou anos ali, não apodreceu. Ninguém mexeu. Aí, anos depois, tudo esquecido, veio o vendaval. Não teve mortes, mas nem o tronco de amarrar boi no centro da mangueira ficou de pé. Varreu tudo. Aí daí essa família se desgostou, se foi no fim da fazenda e construiu tudo numa baixada que estão morando até hoje. E o pozinho está lá até hoje cercado e virou patrimônio histórico do município de Água Doce. E essa história eu ouvi e vi contar pela família que aconteceu. Até ela pediu que nunca faça o nome porque eles não gostam. Então esse caos, acredite quem quiser, não sei, mas é uma lenda, é uma história de São João Maria e outras que depois foi acabar onde terminou em Novo México, matado pelos índios, e morreu de bruço com o terço enrolado à mão, e a história conta que eles gostariam que São João Maria fosse reconhecido pelo mesmo santo, que ele fez o que Jesus Cristo fez e foi morto pela mão do homem que nem Jesus Cristo foi. Então, essa é a história de São João Maria, e existem essas fontes todas. E várias na região, Essa do Lino Norte. Nós reconhecemos. Nós reconhecemos ele como nosso monge santo. Ah, tá. Vocês aí, caçador, né? Aqui na região, acho. Essa informação é muito importante, porque quanto maior a ocupação europeia nessas partes do contestado, menos vestígios sobraram dos espaços sagrados de São João Maria. Então, é difícil achar uma água santa de São João Maria, por exemplo, em Salto Veloso, Três Itilhas, ou mesmo em Videira e assim por diante, né? Mas pegando essas informações dos mais antigos e agora, né, acreditando que já está bem do ladinho de Três Itilhas, então, por ser uma região de ocupação cabocla, é óbvio que o monge passou e deixou espaços sagrados, né? Mas é uma pena que muitos desses espaços se perderam. E, por sorte, ao mesmo tempo que algumas fazendas preservaram essas águas, né? Em toda a região do contestado. As lendas são sempre as mesmas, né? Assim, às vezes no sentido desse encantamento do monge com o mundo caboclo, os fazendeiros que os recebiam e assim por diante. É muito legal. Mas, seu Jair, em Salto Veloso, aí perto da cidade, não tem nenhuma água do monge, né? Não, aqui não. Ele não passou nessa região. Passou a região de Três Itilhas, as Três Barras, pegando a cordilheira sentido Ercílio dos Campos,
E ali é onde eu contei desse pozinho, que nós ia voltear o gado, o gado na fazenda para carregar e coisa, o dono nunca passou na frente do pozinho sem apear, se ajoelhar e depois montar na seguida. Eu convivi com caboclos, fazendeiros, todos aqui, o respeito que tem por São João Maria. É muito grande, é muito forte. E uma pena, os de hoje não, mas os mais antigos tinham muito cuidado, muito zelo. E tem muitas histórias, né? Sim, me diga uma coisa, seu Jair. É muito difícil a gente achar foto do povo caboclo lá nos anos 20, 30. Na guerra tem da guerra, né? O senhor, que é mais antigo na cidade, o senhor nunca viu fotografias dos anos 30, dos anos 40, que aparece o povo caboclo trabalhando em Salto Veloso, Três Etilhas, assim por diante? O senhor não se recorda disso? Que alguém tenha batido foto? Três Etilhas de 1930, 38, tem esses filmes, tem muita coisa que foi filmado, mas daí mais os austríacos, italianos também, caboclo muito pouco, quase nada. Muito pouca, não se acha. Agora, de italianos e europeus tem bastante. Sim, sobrou a memória, tipo a memória do senhor, né? Mas faltam elementos mais materiais, é uma pena, né? Porque Eu se vou tudo, gravar. a gente tem o senhor, né? Que tem as memórias do povo caboclo, do sofrimento, do abandono e do despejo. Mas é triste um povo que passou e não deixou um pedaço para a gente ver, né? Não lhes foi permitido isso. Eu vou fazer um vídeo agora, a hora que eu tiver tempo, contando que eu convivi, me criei no meio dos caboclos. Graças a Deus, nunca tive uma repressão, nada. Sempre me dei bem na vida com os caboclos, que eu era filho de italiano. Tá, eu vou contar de toda a trajetória, como que viviam, o que é que comiam, como que dormiam, como que... tudo. Vou contar toda a história, como que preparavam as comidas de um ano para outro, o charque, o defumado, que todas as casas tinham uma casinha para se esquentar, mas era para fazer fogo, para se esquentar e defumar o que estava em cima. As gamelas de cedro, os coxos para temperar carnes, coisa que o cedro não deixa cheiro e nem cor. Aí eles botavam a carne que precisava para o ano fazer o charque. O charque era preparado, todo o animal abatido para fazer o charque, não põe o sal antes de 24 horas, que a carne ainda tem energia, o sal não atua como é para ser. Depois de 24 horas, põe o sal, e daí na época que não tinha o plástico nem o inox, nada, era posto em coxos de cedro. Bacias, gamelas, coxos de cedro, que não dá cheiro e nem cor. Aí deixava ali o charque, por exemplo, deixava 8 dias ali, se pudesse, inverno, podia ficar até 8 dias, girando no sal, uns tirava sabor, outros deixava, fazia ali. Depois, tirava dali 3 dias, 2, 3 dias, põe no sol para enxugar, só. E depois era guardado. Daí era de um ano para outro, 2 anos, estava igual, não precisava geladeira, não precisava nada. Então, chegava na hora do almoço, calculava a quantidade de pessoas, cortava um pedaço de charque, amildava em cima de um cepo, ia no pilão, socava, fazia a carne moída de hoje. Coisa mais boa do mundo. Ele tinha um gosto, a carne socada no pilão não é a carne moída, nem foi perto, é diferente, é gostosa. Aí ali sopava uma batata, fazia isso, era comida, né? Viviam bem e eles, uma das coisas é essa que eu vou contar toda. Ah, sim, o velório, estão me falando aqui que o velório dos caboclos, é um velório muito bom. Divertido. A primeira coisa é carnear um porco e o outro ia no comércio buscar as mortalhas e a cachaça. As mortalhas, para quem não sabe, era para vestir o corpo e arrumar o caixão, que eu conheci caixão depois de homem casado, o caixão feito assim, bonito, envernizado. Toda a minha região, toda a época, morria um, já vinha o carpinteiro com a plena, o martelinho na mão e arrumava o tábua. Tinha gente bem caprichoso que guardava as tábuas no sobrado
de soita, outras madeira de centímetros, já para que, se um dia precisasse, estava ali. Outros não, desmanchavam uma parede aqui, um pedaço de paiol lá, e fazia o caixão e aí a cachaça e carne gorda. Isso era... Isso, depois, nas alturas, às vezes iam, na minha região, lá iam para a faca. Daí vinha o caminhão buscar e levava para o doutor. E quando se matava, eu ia com a carroça. O pano de manhã feijão botava embaixo, um lençol em cima. Meu pai ia buscar autoridade. E eu me preparava os bois e a carroça para nós carregar. E tudo era alegria. Seu Jair, tinha bastante violeiro aí ou não? Lembra de violeiro? Muito violeiro. Violeiro, sim. Tinha bastante. E o violeiro... Gaita pouca. Gaita era muito cara. Mas o violão, uxe. Até hoje. Até hoje. É muito violeiro. O caboclo quer ver gente feliz, é o pobre. Ele canta, ele conversa preocupado e a coisa é o rico. Mas o pobre é muito divertido com a convivência com ele. Então, você está alegre. Você não vê um pobre triste. Seu Jair, o Amarildo, o Nino está participando também, te ouvindo, e me lembrou, a gente esqueceu, né? O senhor foi homenageado esse ano com o Prêmio Sal da Terra, né? É um prêmio que é dado aos velosenses que são destaque, né? E o senhor é destaque na memória, né? O senhor é um patrimônio, é um mestre de saber, né? Nessa memória, nessa lembrança. E o Nino manda uma pergunta sobre os benzedores, como é que eram os caboclos, os benzedeiros caboclos, como é que era essa cura feita através das ervas. O senhor também vai falar um pouquinho sobre isso nos seus vídeos? Remédios com erva? Isso. Muito, 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 muito. Benziam. Você quer ver coisas que eu fico até assim hoje pensando, era quebraduras. Pessoas se quebravam, vinham arrumador de osso e com as tabuinhas, punhava ali, arrumava, coisas que hoje os médicos se apuram e enchem de pino e platina. Não, era feito tudo lá. Era feito no lugar, não tinha. E as ervas, muita erva para todas as espécies, doenças, coisas. Então, até para o seu Manuel tomar esse tempo, eu pedi que quando nasceu minha irmã, que está na Áustria, a nona Milani mandou eu buscar uma florzinha de lilás, bonitinha. Eu fui, levei para ela. Aí eu achei essa flor de do Manuel. Para que serve essa flor? Quebrante para as crianças. Então, era de tudo. Benzer, então, a benzedura, era muita gente que benzia. E era o meio dele. Não tinha médico, era meio feito ali, era de muita necessidade no médico, senão não. Aqui em Salto Veloso a gente tem o seu Leopardo, né? Ainda tem essa tradição e é o mestre de saber, o seu Leopardo Bueira. O seu Leopardo Bueira é um dos últimos benzedores ainda que resta. Depois que faltar o seu Leopardo, não faço ideia. Um aqui e ali mais de coisa antiga mesmo, o seu Leopardo. E meio de tudo, né? Então, antigamente, benziam, faziam em plástico, faziam isso. Por exemplo, um irmão meu, que está em Tubarão, por exemplo, tinha tosse comprida, estava quase que morrendo. Aí, por exemplo, minha mãe, o pai se apavorou, disse, não, vamos levar no médico. A mãe disse, não, hoje é o movimento da lua, amanhã é diferente, é menos a tosse. E era assim, e funcionava. Então, era remédio, era a lua, era isso, era aquilo. Tinha todas as coisas que está se sumindo. Essas partes de benzimentos, remédios. E outra coisa, seu Jair, provavelmente, há alguns anos atrás, era difícil achar médicos e também não tinha hospital na região. E havia parteiras em Salto Veloso, Três Itilhas, eram caboclas, elas vieram com os colonizadores, o senhor tem ideia? Eram todas parteiras. Minha mãe teve 9 filhos, nenhum em hospital, tudo com parteiras. Começou com as caboclas, depois até italianas no fim, mas
bastante as caboclas. Vinham e as caboclas também, era de toda, mas cabocla bastante também, que eram parteiras. Vinham e davam conta do recado e cuidava, ficava uns dias ali, depois ia embora. Não, isso aí foi tudo parteiro, não existia. Eu vi isso depois de homem, de levar uma mulher no médico para ter família, era tudo lá, era tudo. Se viravam, se ajudavam. Uma ia visitar, já levava a galinha para fazer o brodo, para poder fortificar. Era tudo, era bonito, se ajudavam muito. Mudando um pouco de assunto, seu Jair, o nome do município é de um caboclo, né? Porque o Veloso era um caboclo. Caboclo. E o Antônio Veloso. E o senhor, que é daí, e já tem uma história e tem a memória, né? Tem uma memória fantástica sobre a história do povo de Salto Veloso, de Três Itilhas, de Arroio, da região. As pessoas, quando eram novas, e mesmo hoje, elas comentam sobre o Antônio Veloso ou simplesmente moram no Salto Veloso e as pessoas não têm uma relação dele com um homem que descendia dos caboclos que estavam aqui antes da colonização. Como que é essa relação da cidade de Salto Veloso, que foi depois recolonizada por italianos, tendo o nome de um homem, né? Que já vivia aí e que era um caboclo, portanto, era um brasileiro, né? Como que é, na história de vocês, qual a relação desse homem, Antônio Veloso, com o nome da cidade recolonizada por italianos? Eu pediria até uma ajuda para a Aline, mas eu penso, na minha opinião, que 80% não sabe quem é Antônio Veloso. Não sabe, pergunta o que é. Eu acho, não sei, posso estar enganado, Aline. Antigamente, não, que eu lembro assim, na escola, não tinha esse cuidado de explicar quem que era. Hoje em dia, até foi feito um retrato, né? O Nino, o pessoal ali na época, o Juca, o José Edson Canônica, o Juca, ele fez um retrato, vamos dizer assim, um retrato falado do Antônio Veloso, né? Está exposto lá na escola, num banner bem grande na entrada da escola, para que eles entendam quem é o Antônio Veloso, assim, mas foi relato da neta dele, e ela foi relatando para o Juca como que eram os traços dele, e o Juca fez um desenho, porque não tinha foto, que nem o Nilson falou primeiro, como a questão da fotografia era importante, né, dos relatos materiais, da história material era importante, né, assim ficou só a questão imaterial, né, então, pelos relatos dela, que ela é neta do Antônio Veloso, o Juca fez um retrato do que basicamente seria o rosto do Antônio Veloso, até porque não tem nada de material sobre ele, né? Mas, assim, a gente percebe que é uma questão, assim, que as crianças estão tendo curiosidade agora, né? Você fala bastante, assim, mas, realmente, muitas não têm noção de quem que era o Veloso, do Salto Veloso, né? Então, pelo fato Aline, o próprio livro, né, que se escreveram, né, ajudou nisso, né? Tem um livro de História e Geografia, né, de Salto Veloso. Isso foi uma iniciativa até para corrigir essa nossa falha, né? E a gente espera melhorar isso, né? Como a Aline já falou, está no nosso plano de cultura, e um dos compromissos é resgatar essa história, resgatar a presença do povo caboclo aqui em Salto Veloso, inclusive, né, tipo, a gente tem estátuas em homenagem ao migrante, a gente tem bustos, e a gente não tem uma imagem, uma homenagem ao povo caboclo, né? Até a quem diga que tem que ser feito lá no Salto, inclusive lá no Salto, o que a gente tem lá? A gente tem a imagem de São Francisco, e durante o mapeamento, quando eu mapeei tudo, eu descobri que a maioria das pessoas achavam que não era São Francisco, achavam que era Antônio Veloso. Então, a gente precisa, talvez não precise ser o Antônio Veloso, mas precisa ter, o caboclo tem que estar representado, homenageado lá próximo do Salto, como todo mundo já estava achando que estava, e não estava, né? Então, acho que a Salto Veloso deve isso, né, ao povo caboclo, e a gente vai fazer sim, e daí vai precisar da sua memória, né, para ajudar a criar essas imagens, essa homenagem. Só para fechar a questão, não sobrou nada dele, assim, a guaiaca, um cinto, um botão de uma roupa, não sobrou nada dele, da existência dele? Uma neta, ele é uma neta
É neta dele, a Dona Maria É a neta, a Dona Maria. Uhum. É a neta dele, Ribas. Uhum. Não, ela não é. Ela é Ribas. É. É a neta dele. Uhum. É. Não ficou nada para poder relembrar a memória, não? Vamos ver no chat se tem mais alguma pergunta. A gente já está conversando há 1h30, né? Olha, o tempo passa. É. Então, João, se tem mais alguma questão aí que o pessoal escreveu? Tem, mas acho que não direcionado ao seu Jair. O Ricardo Pellegrinello, em Caçador tem um senhor que mora no interior, que se diz filho do seu Antônio Veloso. Então, é uma informação interessante aqui, ó. Vamos lá. João já tem um pesquisar. compromisso aí. Acho um pouco difícil por causa da idade, tempo, né? Mas cabe a ver. Porque a neta dele aqui já é uma senhora de 70 e poucos anos. Quase 80, Dona Maria. Então. Então, um pouquinho... Vamos pesquisar. Vamos investigar. Mas não deixa de ser de dever. Quem sabe o Ricardo possa nos dar mais informações aí, Ricardo. Mas eu acho que aqui nas perguntas do pessoal é isso que tem, Célia. Então, vamos caminhando, né, para finalizar. Acho que eu tenho mais duas aqui, só bem rapidinho. O Davi Patel, que é aluno do ensino médio da Escola Estadual Cecília Vivan, ele perguntou aqui qual que era a sobrevivência dos caboclos aqui, se eles trabalhavam para os imigrantes, se eles tinham um rancho, se eles tinham alguma coisa valiosa na vida deles ou era só o trabalho mesmo? Se eles trabalhavam na agricultura, plantavam... O que eles viviam? Como que eles viviam os caboclos aqui na nossa região? Viviam só daquilo que produziam. Os serranos, que vieram das serras catarinenses, gaúchas, eram mais... Eles plantavam, eles engordavam porco. Então, chegava o término do verão, começo do inverno, eles abatiam um boi e tinha charque para até chegar o outro ano. Então, era mais fácil. Agora, o nativo mesmo, não. Ele plantava e comia, era o que tinha no dia. Então, eles colhiam milho, comia milho verde, depois a pamonha, depois ralavam milho louro, faziam um prato ali que eu não sei dizer bem certo. Depois vinha um moinho, que ninguém conhece, que o nome é jorna, que é tocada com cabo aqui, soltado de grão em grão, caía o milho na gamela, daí depois era posto na peneira e ventado, tirado a casca. E o miolo do milho caía embaixo, era tirado, que era uma comida nobre, que era para crianças e idosos, era uma comida que era a maisena de hoje. Aí eles ensopavam aquilo daí com charque, o peixe eles pegavam, faziam de Paris no rio, que o peixe vinha aqui e não voltava, e pegavam bastante, eles salgavam e ponhavam no arame, ou na cozinha de se aquentar, ou em cima do fogão. Aí tinha para vários meses ali. Então, era tudo tinha, cada coisa... O leite era guardado tudo em porçãozinha, e se mexesse com aquela porçãozinha, use, porque a maioria era uma latinha de azeite quadrada, que tinha leite. Mexia com aquilo ali, usava, porque se mexesse o leite, ele coalhava. E se não mexesse, ele aturava de um dia para outro. Então, aquilo ali, eles faziam a quirela, o pilão socava o arroz, socava a canjica, fazia a erva, socava a carne de sol. Era uma peça que não podia faltar dentro de um rancho do caboclo, era o pilão. E outras, e depois o manjolo socava o milho branco molhado, daí depois faziam a farinha, a pasta para pôr em cima de uma chapa de ferro. A vizinha, a dona Juvina, do Abitino Ponte, fazia aquelas cascas, ela puxava, era a farinha de beiju. Então, era tudo feito, e o caboclo que tinha condições, ele armazenava, e o que não tinha condições ia... Amanhã não falta carne, vai no rio, o caça, dava um jeito, cada um vivia conforme dava. E daí comia. Se tinha, comia, se não tinha, deixa para outro dia, mas iam vivendo. Mas se viravam. Tudo eles
comiam, não tinha, mas era tudo feito ali, tudo na manual, tudo. Esse é o caboclo. Eu vou fazer um vídeo, depois vou especificar bem tudo, mas é mais ou menos isso aí. E tem mais uma pergunta, seu Jair, do Zuriel. Ele pergunta assim, ó, que sobre o relato, se o senhor sabe, a existência de escravos libertos aqui na nossa região, né? Que em Palmas tem relatos de escravos que viviam em fazendas. E aqui na nossa região também existiam esses escravos. Ele fala assim que tem muita taipa que foi construída nas fazendas e que foi relatado que foram construídas por escravos. É isso mesmo? Você sabe alguma história sobre os escravos libertos aqui na nossa região? Isso mesmo. As grandes taipas nas regiões de Campos e principalmente Santa Catarina, São Joaquim, Bom Jardim, aqui Sirópolis, Palmas, isso era feito pelos escravos. Bastante desse serviço era dos escravos. Essas taipas também que está desse cemitério que eu falei lá do Sapuriti, feito pelos escravos. Então, a maioria, aqui nas regiões de colônia, aqui pouco, muito pouquinho, mas os campos, as coisas, a maioria era escravos. Nilson, suas considerações finais, mais alguma pergunta? Já agradeço sua participação. Eu que agradeço. Acho que foi mais de 1h30, né, de uma conversa muito agradável. O seu Jair Pazin nos passou um conhecimento que eu acho que é fundamental, não é? A memória é fundamental para que um povo saiba onde ele vive. Então, eu acho que a partir dessa fala, do conhecimento do seu Jair e de outras pessoas, evidentemente, né? Salto Veloso, Três Itilhas, essa região toda tem uma memória, né? Pena que se perdeu com os mais antigos, os pais, os avós do seu Jair Pazin, assim por diante, de outras pessoas, da própria família do Antônio Veloso. É triste a gente ter perdido essa memória histórica, mas é fundamental que a gente tenha um Jair Pazin, entende? Trazendo essas lembranças, trazendo essas memórias, para que a gente possa pensar nesse espaço geográfico, né, que foi construído em cima de uma terra que foi indígena, que foi cabocla, e que hoje, depois recolonizada, né, por alemães, por italianos, por austríacos, e que hoje faz parte do território brasileiro, que é multicultural, e que tem essa riqueza cultural muito grande, por isso que eu acho que falta realmente para Salto Veloso um monumento, um espaço para o povo caboclo, que está na gênese, está no nome da cidade, né? Então, isso tudo faz com que as pessoas possam viver num lugar sabendo que ele tem lastro, que ele tem raízes, né? Porque quem não tem raiz não vai ficar parado sobre a terra. Então, isso que o seu Jair traz, isso que a cultura faz por Salto Veloso, é garantir as raízes para o povo velosense, assim como os outros municípios. Então, eu acho que foi um encontro muito rico, eu aprendi muito, né? Eu acho que o seu Jair Pazin tem uma história de vida e uma história das vidas dos outros que é fundamental para os velosenses. Então, eu só tenho que agradecer a cultura, a Aline, o João Paulo, a Célia e, sobretudo, ao senhor Jair Pazin, né, que em breve espero tomar um café na sua casa para conversarmos mais, depois que passar a pandemia, para visitar os cemitérios caboclos e conhecer um pouco mais do Salto, né, e talvez descobrir novos elementos. Então, é um prazer muito grande estar com o seu Jair Pazin. Muito obrigado pelo que o senhor dividiu conosco e obrigado a todos e todas que ficaram conosco até agora. Eu que agradeço, Wilson. Muito obrigado. Fiquei honrado de responder essas perguntas para vocês e estou à disposição. E o dia que tu vier lá na propriedade, daí tem prosa, bolinho da graxa, um café. Obrigado, prazer de conhecer. Muito obrigado. Fiquei feliz por poder ajudar a contar alguma coisa. João Paulo? Obrigado. Eu quero agradecer a Aline, a Célia, Nilson por essa parceria, né? Quero lembrar que eu sou o cara do marketing, então vou pedir para o pessoal que está aí, os 40 que estão no YouTube, se inscrever no canal. Quando eu falei outra vez, deu 5 a mais. É uma página nova que a gente lançou agora aí, da Casa da Cultura Abel Abate. Embora eu esteja em Caçador, mas eu sou
velozense também, de vez em quando, então tem um amor muito grande por essa cidade, e agora descobrindo que o nome da cidade, como disse o Nilson, é uma das únicas, ou talvez a única no Contestado, que tenha nome de caboclo. Então, já nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, então é uma informação muito interessante. Agradeço, curtam também o vídeo aqui, tá? E até a próxima. Muito obrigado em especial, Sr. Jair. Eu que agradeço, João. Obrigado, obrigado. Conversamos. Obrigado. Aline? Então, para a gente finalizar, gostaria de agradecer, então, a Célia por essa conversa que ela vinha há muito tempo almejando, né? Desejando essa conversa entre o Nilson e o Jair. Pena que não foi fisicamente, né? Foi virtualmente, mas acredito que abrangeu um número bem expressivo de pessoas, muitos elogios. Tanto, Nilson, agradecer imensamente você por todo esse conhecimento científico que você tem, por ser um apaixonado pela nossa região e por todos os estudos feitos aqui, né? E seu Jair, por ser esse grande contador de histórias, de relatos, será parte da história imaterial que a gente tem que preservar. Quero agradecer também a Jane, a Andressa, a Franci, que são as filhas do seu Jair, né, por estar dando todo o suporte para eles, e também porque eu sei que elas têm um projeto de gravar, né, todas essas histórias que realmente, para não se perder no tempo, né, que são as histórias que fazem toda a diferença para nós, que não conhecemos, e para as futuras gerações. Seu Jair, um dia eu fui lá na escola contar no trabalho da disciplina de português, e foi, assim, fantástico, as crianças adoraram, foi, assim, magnífico. Então, assim, a gente vê que essas novas gerações, elas têm interesse, só precisa ter esse acesso, né, dessas pessoas, ter esse acesso desses bens materiais, esses bens imateriais, e que fazem toda a diferença para contar uma história que muitas vezes não é vista, né, que é vista por uma minoria, que não é vista por uma maioria que deveria ser, e ter o seu devido valor registrado, que é a nossa história, que é da nossa região, da onde a gente vive. Quero agradecer muito a todos vocês. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui ainda escutando a gente, e espero que uma próxima oportunidade consigamos fazer uma conversa também novamente, né, com outros assuntos sobre a região, sobre o Contestado, sobre tudo isso. Até mais. Então é isso, pessoal. Obrigada, seu Jair. Obrigada às meninas, né? A gente tem conversando há alguns dias. O Nilson sempre, né? Assim que eu sugeri, ele topou na hora. A gente só fechou um dia. E que essa seja a primeira, né? De muitas conversas, que seja a primeira, né? Que outras lives surjam, outras pessoas com algum tema, que a gente possa repetir essas tardes, né? Mas é isso aí, eu estou muito feliz, muito satisfeita. Acho que daqui vai render novos projetos, novas ideias para a gente continuar pensando nesse Veloso Caboclo. Obrigada a todos. Célia, em teu nome, agradeço os demais que estão aí. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bonito. Vou agradecer e dar parabéns. Continuem, que isso é muito bonito, uma relevância muito boa. E agradecer a todos que nos estão ouvindo também. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente, de coração.